Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o diácono Tiago Henrique, secretário do discipulado. Queremos louvar a Deus a oportunidade de estarmos aqui para aprender a palavra de Deus, ainda que neste momento de pandemia que todos nós estamos atravessando, que não tem sido fácil e não podemos ter as nossas aulas presenciais. Mas através dessa videoaula vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, como também pela vida de todos aqueles que compõem a superintendência, na pessoa do nosso pastor Iranilson, que é superintendente do EDIADALP. Meus irmãos, nesta feita estaremos estudando a lição de número 2, chamado para ser discípulo de Jesus. Tomaremos por base o versículo que está em Mateus 10 e 24, que diz assim: Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Este versículo por si só já traz muita coisa do que é ser discípulo. A introdução da lição diz assim: ser discípulo é ser seguidor ou aprendiz de alguém. Ser discípulo de Jesus é procurar seguir os seus passos, seus ensinamentos, procurando cumprir sem restrições todos os seus mandamentos. Ser discípulo é ser seguidor. No português, ser aprendiz, embora no original a palavra seguidor, ela traz a ideia de mais do que ser aprendiz, mas ser perseverante no Senhor Jesus. Então, é segui-lo em obediência, buscando cumprir todos os seus mandamentos. Então, isto é ser discípulo. O primeiro tópico da lição é uma pergunta que diz assim: o que é necessário para ser discípulo de Jesus? Eu peço que você pegue a sua Bíblia, pegue a lição, acompanhe, confira os versículos. Você pode pausar o vídeo e conferir os versículos, ler o versículo e nos acompanhar. O que é necessário para ser discípulo de Jesus? Primeiro, aceitá-lo como Salvador, que está fundamentado em Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31, que diz assim a palavra do Senhor: E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Para ser discípulo de Jesus se faz necessário aceitá-lo como Salvador. Porque como que alguém será imitador de Cristo se ele não crê que Jesus é o Salvador? Então, primeiro é fundamental que a pessoa aceite Jesus como Salvador para que ela possa ser seu discípulo. Então, primeiro é necessário aceitá-lo como Salvador. Segundo, reconhecer o seu senhorio, que está fundamentado no versículo básico desta lição, Mateus 10 e 24. Reconhecer o seu senhorio, que diz: não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. É reconhecer que Ele é Senhor e nós somos servos. É necessário reconhecer que Ele é mestre e nós discípulos. Em Lucas 6:40 está escrito que não é o discípulo mais que o seu mestre, mas sendo este bem instruído, pode ser como seu mestre. Perceba que a Bíblia diz que sendo o discípulo bem instruído, ele pode ser como seu mestre é, mas não dá a hipótese dele ser mais que seu mestre. Então, reconhecer o senhorio de Cristo, reconhecer que Ele é Senhor e que nós somos servos. Terceiro, estar disposto a obedecê-lo. Para ser discípulo de Jesus, é necessário que nós estejamos dispostos a obedecê-lo. Está baseado em Romanos, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer,
Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, a quem eu obedeço, eu sou servo. Se obedeço a Deus, sou servo de Deus. Se obedeço ao pecado, sou servo do pecado. Nós somos discípulos de Cristo. Por isso, se faz necessário que todos nós estejamos dispostos a obedecê-lo. O quarto ponto, reconhecer a nossa inferioridade, que está em Mateus 10:24, não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Somos inferiores a ele. E isto não tem o que contestar. Ele é Criador, nós somos criatura. Ele é Salvador, nós somos salvos por Ele. Ele é Senhor, nós somos servo. Ele é Mestre, nós somos discípulos. E reconhecer essa inferioridade se faz necessário para ser discípulo de Jesus. O segundo tópico da lição, outra pergunta diz: por que ser discípulo de Jesus? Vá acompanhando na lição e acompanhando na sua Bíblia. Seremos bem objetivo, até que para que o vídeo não fique muito cansativo, mas nos acompanhe. Por que ser discípulo de Jesus? Primeiro, porque Ele nos pediu que eu seguisse. Mateus 11:28 ao 30, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus ele faz um convite: vinde a mim, vinde a mim. Ele nos convida, e nós somos discípulos dele porque aceitamos a este convite. Então, primeiro, por que ser discípulo de Jesus? Porque ele nos pediu que eu seguisse. Segundo, porque toda criança precisa de um modelo para a sua formação. Mateus 11:29 e Hebreus 12:2. Pause o vídeo e acompanhe. Vá na Bíblia e confira. Vamos ler Hebreus 12:2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O texto diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é o modelo da igreja. Há muita gente que tem tomado por base ou tomado por exemplo pessoas que são famosas na TV, famosas na internet, nas redes sociais. Mas o exemplo da igreja, o modelo da igreja é Cristo. Assim como a criança precisa de um exemplo, de um modelo para a sua formação, o cristão também precisa. E Cristo é o exemplo da igreja. É o modelo dos cristãos, é o modelo dos discípulos. Terceiro, porque só Ele é o caminho para Deus. João 14:6, 1 Timóteo 2:5. Vamos ler João 14:6, quando ele disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Por isso que somos discípulos dele. Jesus certa vez estava ensinando e muitos que ali estavam acharam seu discurso um pouco duro e começaram a ir embora. Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês também não vão? Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não diz para onde, Pedro diz: para quem iremos nós? Pedro sabia que Jesus era o único caminho. E ele disse: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O acesso ao Pai é Cristo, Ele é o caminho. Então, porque Ele é o único caminho. Quarto, por que ser discípulo de Jesus? Porque Ele é o exemplo perfeito. João 13:15, Romanos 15:3, Filipenses 2:5, 1 Pedro 2:21. Vamos ler um para ganhar tempo e você na sua casa. Pausa o vídeo e acompanhe.
Veja os outros versículos. Vamos ler João 13:15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, ele é o exemplo perfeito. Embora temos muitos homens de Deus que podemos tomar por exemplo a sua vida para que possamos caminhar, para que possamos trilhar a nossa caminhada cristã. Mas Cristo, ele é o modelo perfeito. Nele não há falha, nele não há mudança. A Bíblia diz que não há mudança nele, nem sombra de variação. Ele não muda, ele é perfeito. Quinto, porque sem ele nada podemos fazer. João 15:5, que está escrito assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, por que ser discípulo de Jesus? Porque sem ele nada podemos fazer. Nós somos os ramos que estamos ligados nele. E se a gente se move, é por causa dele. Se a gente fala, é por causa dele. Sem ele, nada podemos fazer. Só somos quem somos por causa dele. Só realizamos o que realizamos por causa dele. Dependemos dele para tudo. Somos seus discípulos. Terceiro tópico da lição diz: o que é ser discípulo de Jesus? Primeiro, não deixar que o amor à família sufoque o amor ao Senhor Jesus. Lucas 14:26, Mateus 10, do 34 ao 37. Vamos ler Lucas 14:26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, perceba que o que Jesus está dizendo aqui não é que você tem que odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu esposo, seus filhos, suas filhas. Não. O que Jesus está passando aqui é que não podemos deixar que o amor à família sufoque o amor que temos por Jesus. O que Jesus está querendo ensinar aqui é que nós, como seus discípulos, devemos tê-lo como prioridade na nossa vida. Segundo, não deixar que os prazeres da vida sufoquem o prazer da nova vida com Cristo. Lucas 14:26, a parte B do versículo, que diz, a parte B: e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Quando Jesus está dizendo que se alguém vier após mim não aborrecer pai, mãe, filho, irmã, e diz, e também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E o que Jesus está dizendo é que precisamos abrir mão dos nossos prazeres, das nossas vontades, dos nossos desejos, para agradá-lo e viver a sua vontade sobre a nossa. Veja o que ele diz em Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Então, não podemos deixar que os prazeres desta vida sufoquem ou nos impeça de viver os prazeres da nova vida em Cristo Jesus. Vamos lá, terceiro. O que é ser discípulo de Jesus é também sofrer por amor a Jesus. Lucas 14:27. Quando ele diz, Lucas 14:27, sofrer por amor a Jesus. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Perceba que Jesus usa a figura de linguagem cruz. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sofrer por amor a Cristo é carregar a nossa cruz. A cruz aqui é sinônimo de sofrimento, de provação, de lutas. Então temos que estar disposto a levar a nossa cruz. Isto é ser discípulo, sofrer
por amor a Cristo. Ainda que nas provações, ainda que nas dificuldades, mas a gente levar a nossa cruz até o final, porque somos discípulos de Jesus. Quarto ponto, devemos seguir a Jesus. Ser discípulo é seguir a Jesus. Lucas 14, 27 é a parte B do versículo que diz: e qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Devemos segui-lo, porque se a gente não segue a ele, não somos discípulos dele. Mas quando o seguimos, somos seus discípulos. O quinto, devemos ter a sua palavra como guia permanente. João 8 e 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a palavra de Deus precisa estar em nós. Ser discípulo é permanecer na palavra de Deus. Meditar na palavra, ler a palavra, praticar a palavra de Deus. O discípulo ele tem a palavra de Deus na mão, na mente, na boca, no coração. A palavra de Deus está arraigada no discípulo. E todo aquele que nasceu de novo, que é nova criatura, ele deseja ardentemente praticar a palavra, ler a palavra, viver a palavra de Deus. Sexto, ser discípulo também é viver no amor de Jesus. João 13 e 35, quando ele disse, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quando praticamos o amor, quando aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos, Jesus disse, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Deus nos amou primeiro, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. Que o amor de Deus em nosso coração transborde a ponto de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, todos que estão na sua volta, na sua casa, sua família, todos perceberão que você é discípulo de Jesus, se amar ao próximo como a você mesmo. E sétimo, ter uma vida de frutificação em Cristo. João 15 e 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Perceba, ele diz, serei meus discípulos, e o Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos. João 15 ele diz, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, ser discípulo também é dar frutos por onde passar. É dar frutos aonde você passar, no trabalho, no colégio, no curso técnico, na faculdade, aonde você estiver. Você precisa dar fruto, porque você é discípulo de Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta, continue acompanhando, pause o vídeo, veja versículo por versículo e procure absorver o máximo desta lição. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, em nome de Jesus.